Oi, pessoal. Estamos aqui para a nossa 20ª aula do curso de Mecânica e Estatística da POS, Instituto de Física de São Carlos, USP. Vamos lá. O objetivo da aula de hoje é a gente descrever as relações fundamentais para gases quânticos ideais. Nós vamos fazer alguns breves comentários sobre gases ideais de férmions e vamos deixar a condensação de Bose-Einstein para a próxima aula. Tá? Então hoje a gente vai ver tudo que tem de geral e as poucas coisas sobre as quais nós teremos tempo de falar sobre férmions. Tá? Muito bem. Nós vimos na aula passada, né, que sistemas de N partículas quânticas indistinguíveis, bósons ou férmions, né, podem ser representadas, né, estados podem ser representados pelo que a gente chama de números de ocupação, que seriam vetores de estado efetivos, já levando em conta a simetria pertinente, que indicam a população de cada um dos nossos estados de partícula única, né? A gente nunca usou até hoje, e não vamos usar hoje também, as funções de onda de partícula única e as suas energias, mas o fato é que cada um desses níveis energéticos de uma partícula tem uma população, e esse NK é a população de cada um desses caras. Pessoal, notem, essa aqui é uma notação bem simplificada, né? Quando a gente fala assim, NI, a gente está imaginando que esse índice I contém tudo o que for necessário para descrever qual é o estado. Na próxima aula, nós veremos, por exemplo, que a gente pode precisar de um vetor de onda aqui. Então, todos os números quânticos, toda a descrição necessária do estado está aqui num simples izinho, mas às vezes não é só um escalar que a gente tem aqui. Tudo bem? Tudo bem. Mas imagina que a gente consegue indexar os estados. Tá? O fato é, surpreendentemente, a gente ainda pode obter vários resultados interessantes, ainda sem dizermos quem é o hamiltoniano de um corpo e quem são os seus autoestados e autovalores energéticos. Tá bom? Aqui eu faço alguns comentários, não sei se são tão importantes, mas, bom, vamos lá. Nós vimos que os nossos números de ocupação, pessoal, nossas representações com números de ocupação, eles são equivalentes a elementos da base dos nossos espaços, simétrico ou antissimétrico, no caso de bósons ou férmions, respectivamente. Então, imagino que vocês lembrem, a gente poderia ter combinações desses caras da base, tá bom? Então, isso nos levaria a todo um contínuo de possíveis estados. Mas quando nós vimos o operador densidade, nós dizíamos que teríamos uma hipótese de fases aleatórias a priori e que a gente não precisava superpor esses diferentes estados de base. Tá? Então, o fato é que nossa função de partição pode levar em conta apenas os autoestados do sistema sem superposições. Tá? Leiam isso com mais calma depois, mas é só uma retomada de alguns pontos conceituais importantes das aulas passadas. O fato é, para todos os fins práticos, cada microestado para nós é fielmente descrito por um conjunto de números de ocupação. No ensemble canônico, o nosso número de partículas é fixo, constante, e claramente ele é a soma dos números de ocupação de todos os nossos autoestados de uma partícula, todos os nossos níveis energéticos mais elementares. Mas a energia é variável. No ensemble canônico, nós temos um sistema em contato térmico com um banho. Notem que essa energia é variável, em qualquer momento, ela pode ser expressa por uma população dos nossos níveis energéticos. Nós escolhemos um zero de energia, que é arbitrário, certo? Fisicamente. Agora, escolhido um zero de energia, nós vemos qual é a população de cada um dos níveis, e somando em todos os níveis, nós temos uma das nossas energias do nosso sistema. Se nas interações térmicas em busca do equilíbrio com o seu banho, o nosso sistema tivesse sua energia alterada, é porque estaria variando essa população. Nós não olhamos essa dinâmica, nós olhamos apenas o estado estacionário. Tá? Nesse nosso estado estacionário, ocorrem flutuações? Ocorrem. Então vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai obter números médios de ocupação do nosso sistema. Tá bom? Bom, vamos lá. O que nós conhecemos? Nós sabemos que mesmo no caso quântico, toda a informação termodinâmica sobre o nosso sistema está contida na função partição. Nesse nosso caso quântico, podemos querer ser elegantes de dizer que é o traço desse nosso operador exponencial de hamiltoniano.
Só que a gente sabe que quando a gente vai para alguma base, ou em particular para a base de energia, certo? Nós temos uma equação aqui que já não envolve operadores. Simplesmente seria a soma em todos os microestados dos fatores de Boltzmann, exponencial de menos beta energia. É que aqui nós temos que representar cada energia já diretamente em termos dos números de ocupação. E essa nossa soma sobre os microestados acessíveis também deve ser expressa, então, em termos dos números de ocupação, porque cada microestado corresponde a um número, uma certa quantidade de números de ocupação, envolvendo todos os níveis energéticos. Só que não basta a gente saber esses números pura e simplesmente. Nós temos que respeitar as estatísticas do tipo de partículas que a gente está considerando. Então, uma anotação muito usual em física e estatística é, nesse momento, nessa discussão, colocar uma linha aqui, simplesmente para dizer que esse somatório não é livre. Esse somatório tem restrições, tem condições a serem satisfeitas. E essas condições dependem da natureza do gás ideal considerado. Tudo bem? Então, aqui eu comento, a linha diz que a gente tem que respeitar os vínculos. Um dos vínculos a ser considerado no canônico seria exatamente, nós temos uma quantidade de partículas fixa, mas, repito, não é o único vínculo. Eu também tenho que levar em conta as possíveis estatísticas de ocupação. Bósons são diferentes de férmions, por exemplo. Ah, ok, professor. Então a gente vai trabalhar aqui no ensemble canônico para bósons e férmions? Não dá para fazer essa conta de forma direta. Nós não conseguimos resolver este problema quando nós consideramos as restrições envolvidas para bósons ou férmions. Tá? Qual é o problema? Esse nosso vínculo estrito de conservação de número de partículas impede que a gente obtenha expressões analíticas simples, diretas, para essa nossa função partição. A gente trava. Tá bom? Eu comento aqui, esse problema não admite uma solução direta no ensemble canônico. Nem para bósons, nem para férmions. Só que, felizmente, quando a gente permite que o número de partículas se torne uma variável, como no ensemble grão canônico, o problema torna-se solúvel. A gente consegue ter expressões analíticas. Nossa, mas eu estou indo para outra física? Não, porque no limite termodinâmico, as flutuações todas tendem a zero. Então, esse grau de liberdade a mais que a gente tem no número de partículas, na verdade, não é um grau de liberdade. Para tamanhos grandes do sistema, nós esperamos que a flutuação no número médio de partículas... Bom, o número médio é uma constante, né? As flutuações no número de partículas sejam tão pequenas que esse número aleatório de partículas do meu sistema, que estaria interagindo com o banho de partículas, na verdade, fique praticamente uma constante. Então, a gente vai poder usar o resultado do grão canônico para o canônico. Tá? Então, a equivalência de ensembles é essencial aqui para a gente poder trabalhar. Então, nós não estaríamos fugindo do problema original, da física do problema original. Então, vamos estar resolvendo, mesmo que seja com formalismo matemático de outro ensemble. Pessoal, matematicamente, a gente vai ver que a função de grande partição, ou grande função de partição, né, ela faz o papel de uma função geradora. A gente vai ter uma sequência de funções de partição canônicas para cada número de partículas. Isso é uma sequência, dependente do número de partículas. E nós vimos lá no começo do nosso curso que funções geradoras podem nos ajudar a entender sequências mais complicadas. Tá bom? Isso vai ficar bem óbvio, bem explícito daqui a pouquinho. Então, nós já vamos para o grão canônico, professor, para resolver bósons e férmions? Não. Porque, didaticamente, a gente tem como inventar um gás fantasia que não existe fisicamente, pelo menos não no sentido estrito da palavra, em que dá para fazer contas no caso canônico. É um gás falso. Pessoal, na verdade não é um gás falso. É uma idealização que a gente faz que vai ser representativa de um gás quântico verdadeiro num certo regime. A gente vai ver que a gente consegue chegar num resultado, imaginando ainda que a gente está no canônico, que vai ser o nosso gás de Maxwell-Boltzmann, que vai dar origem à distribuição de Maxwell-Boltzmann. Não é distribuição de velocidade de Maxwell, tá? Isso aí é outra história. Estou dizendo é uma distribuição de partículas de Maxwell-Boltzmann. Então vamos fazer uma brincadeira com esse nosso gás quase fictício no ensemble canônico,
para depois nós irmos para o grão canônico e encararmos de verdade os bósons e férmions. Então vamos lá, comentei aqui que esse resultado inicial vai corresponder a um certo regime de gases reais. Estamos falando da estatística de Maxwell-Boltzmann. E, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos imaginar que é um gás clássico no sentido de ter partículas distinguíveis. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Aqueles nossos dois vínculos, de que a energia depende total, depende das populações de cada nível energético, e que o número de partículas é constante, a gente respeita. Então, vamos salpicar as nossas N-zão partículas clássicas nos nossos vários níveis energéticos. A gente sempre faz as contas, pessoal, sem colocar um número máximo de níveis energéticos, tá? Então, teria aqui o nível 1, teria o nível 2, teria o nível 3 e assim por diante, tá? Ó, essas nossas partículas, pessoal, a gente vai usar uma terminologia que muitos textos usam, mas que pode parecer contraditória. Elas são idênticas entre si, no sentido que a física não muda se eu coloco uma delas ou outra num certo estado. Mas elas são distinguíveis. Apesar de elas serem idênticas, elas são distinguíveis. Então, imaginem duas bolinhas de bilhar, brancas, idênticas, mesmo raio, tá? Elas parecem ser idênticas, para você jogar o bilhar elas vão ter o mesmo efeito, só que você pode chegar e fazer uma marquinha em uma e não na outra, então você poderia acompanhar o movimento delas. Elas não deixam de ser idênticas. Parece uma contradição, mas não é. Então olha só o que vai acontecer. Nós vamos distribuir nossas N-zão partículas, idênticas, porém distinguíveis, nos vários níveis de energia. Representei cada nível de energia como um tipo de urna aqui. Então, por exemplo, N1 é 3, porque eu teria aqui 3 dessas minhas partículas na minha primeira urna. Tá bom? Agora o lance é o seguinte. A gente vai querer calcular aqui no canônico, deixa eu voltar para aquela minha expressão, ó, levando em conta todos os possíveis vínculos e as exigências de ocupação, nós vamos querer calcular a somatória desses fatores de Boltzmann para nos dar a nossa função partição. Ora, o fato dessas partículas serem distinguíveis afeta isso aqui. Nós contamos como distintas as seguintes configurações. Vamos ver. Vamos voltar para o meu desenho. Ó, trocar essas duas partículas distinguíveis, uma delas podia estar rotulada de partícula 7 e a outra poderia estar rotulada de partícula 11. Trocá-las aqui não faz sentido, porque não há posição definida dentro do nível energético ou dentro da urna. Então, se eu imaginasse trocar essas duas de lugar, isso não deveria afetar a minha física. Porque apesar delas serem distinguíveis, elas são idênticas. Então, trocar esses dois não muda. Eu vou dizer que a partícula 7 continua no nível 1 e a 11 está no nível 1. Trocá-las não afetaria essa minha afirmação. Então, considerar distinguibilidade para essas transposições duas a duas intranível energético não me ajuda em nada, não é físico. Agora, quando a gente diz que essas partículas são distinguíveis, eu teria consequências físicas de dizer que a partícula 13 está num nível e a partícula 27 está em outro, e trocá-las, porque aí eu mudo o nível em que cada uma dessas minhas partículas estaria. Então, eu estou definindo as regras do jogo. Para fazer essa minha estatística de Maxwell-Boltzmann, eu considero que eu devo incorporar essas trocas na minha física, mas não devo incorporar essas. Então, eu devo multiplicar a quantidade de estados que eu tenho, imaginando todas as possíveis permutações das partículas entre si. Tudo. Não só 2 a 2, todas as possíveis permutações. N fatorial. Só que aí eu sei que eu estou contando demais, porque eu teria incluído transposições intranível. Então eu tenho que descontar isso. Então quanto que eu contei a mais multiplicativamente? Eu pus um fator a mais, que é o fatorial de N1. Eu multipliquei também por um fator a mais, que seria o fatorial do N2. Então, a gente tem que corrigir aquela supercontagem dividindo
pelas permutações intranível. Tudo bem? Vamos incorporar isso. Então, para esse nosso gás de Maxwell-Boltzmann, a nossa função partição para Nzão partículas, eu adicionei um índice aqui que me dá a minha quantidade de partículas, será a soma dos fatores de Boltzmann respeitadas as regras do seu jogo. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu mantenho aqui um somatório restrito. Exponencial de somatório é produtório de exponenciais. Então não teve hipótese nenhuma aqui. Agora, nessa passagem, eu vou incorporar a estatística de Maxwell-Boltzmann. Notem que agora o meu somatório não tem mais a linha. Eu não tenho mais restrições. Eu vou somar nesses números de ocupação de forma completamente livre. Por quê? Porque agora eu já introduzi uma degenerescência dos meus fatores de Boltzmann. Foi exatamente o que eu contei aqui, levando em conta a distinguibilidade entre as partículas. Mas não inventando uma degenerescência intranível, que não existe. Então eu já levei em conta aqui parte das minhas restrições. Só que não era só isso, eu precisava ter uma soma de número de partículas constante. Então, além de eu dar conta desta estatística de Maxwell-Boltzmann no que concerne a natureza das partículas, eu também precisava colocar um vínculo de número de partículas constante. Tá com essa delta de Kronecker aqui. Então, este termo, junto com esse termo, eles correspondem a todas as restrições que eu considerava antes. Mas agora esse somatório é livre nessas variáveis. Notem que são vários somatórios intercalados. Quantos? Dependendo da quantidade dos meus níveis energéticos de single particle, certo? De partícula única. Esse produtório ficou aqui esperando a gente. Pessoal, tá de uma forma que alguns de vocês podem estranhar. Mas isso aqui está dizendo que eu tenho permutações de objetos repetidos, produtório de um monte de fatores, elevados a expoentes, cuja soma está fixada. Pessoal, isso aqui é o teorema multinomial lá do começo do nosso curso. Pessoal, nós estamos começando a recuperar um monte de resultados do começo do nosso curso, certo? Vamos relembrar. A expressão final é essa aqui, ó. Isso aqui é somatório dos fatores de Boltzmann, quando você olha as energias de uma única partícula elevado a n. Vamos relembrar. Vamos relembrar a binomial. Vocês devem se lembrar que lá no começo do curso eu pus uma forma, eu apresentei a vocês uma forma explícita, simetrizada da binomial, que eu errei aqui. Na minha pressa aqui, acho que eu fiquei assustado com a falta de espaço, eu esqueci de uma delta de Kronecker aqui. Então eu vou corrigir depois. Mas olhem qual é o lembrete binomial dessa forma simetrizada. A1 mais A2 elevado a n. A gente costuma escrever esse binômio como um somatório em uma única variável, mas eu apresentei para vocês no começo do curso, dizendo que eu podia somar em duas variáveis. Eu teria nzão fatorial, levando em conta aqui os fatoriais desses dois índices. Cada uma das parcelas da soma estaria elevado a esses caras. E aqui tem que ter uma delta de Kronecker, dizendo que nzinho1 mais nzinho2 tem que ser igual a nzão. Se eu vou para essa forma simetrizada, eu preciso da delta de Kronecker. Repito, corrigirei. Mas eu quero que vocês olhem para esse caso só de duas parcelas e percebam que está o coração do que está acontecendo aqui. Ó. Soma em vários, digamos assim, contadores livres, termos combinatoriais que levam em conta esses contadores livres envolvendo as repetições, produtório das parcelas da sua soma elevadas a diversas expoentes, então aqui, vezes uma delta de Kronecker, que existe aqui no binomial, eu só esqueci de colocar. Esse é só um lembrete. Essa expressão é a generalização dessa aqui para quando eu tenho várias parcelas. Somo todas as parcelas e estou elevado a n. A gente discutiu isso com detalhe no começo do curso. Então eu preciso que vocês olhem para isso aqui e se convençam com toda a segurança de que isso aqui vale. Pessoal, esse tipo de grandeza a gente define como a função partição de um corpo.
Porque a gente não está olhando todas as possíveis energias do sistema. Nós estamos percorrendo aqui os fatores de Boltzmann com as possíveis energias de uma única partícula. Tá? A gente chama isso de função-partição de um corpo. E o nosso resultado seria que a nossa função-partição do sistema como um todo de n corpos seria a n-ésima potência da função-partição de um corpo. Pessoal, essa forma produtória não é independência. Isso aqui é uma convolução, tá? Uma função-partição qualquer não deixa de ela ser uma função... Uma função-partição não deixa de ser uma função geradora escrita de forma disfarçada. E a gente sabe que no espaço das funções geradoras, somas de objetos independentes vão resultar lá no espaço gerador, né, no espaço de Fourier, podemos chamar assim, em produtos. Tá bom? Ah, professor, então é isso? Deu esse Z1 aqui elevado a N, e é isso? Esse aqui é a função de partição de Maxwell-Boltzmann, então? Não. Esse resultado não corresponde a nenhuma física em nenhum regime. Por quê? Dá para provar, eu não vou fazer aqui pra gente, mas ele viola, se você imaginasse que você teria um sistema caracterizado por essa função partição e fosse fazer a termodinâmica dele, você chegaria numa termodinâmica incoerente e inconsistente. Esse resultado viola alguns dos princípios termodinâmicos. Isso não é aparente aqui, porque algumas propriedades são bem satisfeitas e outras não. Tá? Mas isso é algo padrão nos livros textos de física e estatística, quando você vai estudar o chamado paradoxo de Gibbs, que é imaginar que você tem dois gases do mesmo tipo, equilibrados entre si, e você os coloca em contato, você não deveria observar aumento de entropia. Porque é como se fossem duas partes homogêneas de um mesmo todo já homogêneo. Só que uma expressão como essa aqui levaria a um aumento de entropia para esse mixing de dois gases completamente idênticos. E isso não faz sentido. Certo? Então a gente corrige isso de uma forma ad hoc, que a gente chama, que é, esse efeito desaparece se eu dividir por n fatorial. As minhas partículas nunca poderiam ter sido consideradas como distinguíveis. Pessoal, isso aqui é muito confuso. Como é que é? Professor, você introduziu o n fatorial. Você estava querendo dizer que elas eram distinguíveis. E aí você disse que você também precisava dividir por isso aqui. Então o seu resultado seria distinguível. Tá bom. Aí você está dizendo que esse seu resultado, com tudo distinguível, não presta para nada. Não tem nenhuma situação física que ele valha. Confirma? Confirmo. Você não tira física compatível com nenhum sistema físico assim. Mas agora, professor, você está dizendo que se você chegar com a mão e dividir só pelo n fatorial, você vai chegar em algo físico? É. Mas e os produtores dos fatoriaizinhos? Isso aqui só vai me dar um resultado físico se eu divido por isso, para tentar incorporar a indistinguibilidade, mas eu imagino que eu estou num regime onde múltiplas ocupações dos estados de uma partícula são raras. Então, pessoal, note, se múltiplas ocupações são raras, quer dizer que a enorme maioria desses meus fatorizinhos, NI, ou é 0 ou é 1. Fatorial de 0 é 1. Fatorial de 1 é 1. Tá bom? Então, se eu por acaso tiver um regime físico de temperatura ou de densidade, em que tudo isso aqui seja 1, eu desfaço a distinguibilidade que eu tinha colocado por uma divisão por n fatorial. E aí eu recuperaria um resultado para partículas indistinguíveis. E é isso que acontece. Então, se eu tiver num regime em que múltiplas ocupações sejam raríssimas ou praticamente não ocorram, eu vou ter que desfazer o n fatorial que eu tinha colocado, e aí eu chego num resultado que pode fazer sentido físico. Nossa, professor, parece que está colocando com a mão, né? É assim que o gás ideal clássico é tratado em todos os livros de física e estatística. Nem todos os estudiosos de física e estatística acham essa a melhor solução.
Mas não tenho dúvida que 99% dos textos tem esse tratamento. Coloque com a mão ad hoc uma divisão por n fatorial, por nzão fatorial, porque as partículas são fundamentalmente indistinguíveis. Certo? E aí, então, a gente vai dizer que o nosso gás de Maxwell-Boltzmann de verdade vai ser a expressão que nós tínhamos obtido antes, dividida por esse nzão fatorial. Eu recupero aqui o resultado que Z1 é a função partição de um corpo. E a gente vai dizer que isso aqui é um limite semiclássico de um gás ideal. Pessoal, em que condições que nós esperaríamos que as múltiplas ocupações de níveis fossem raras? Densidades baixas, temperaturas altas, as duas coisas juntas? Faz sentido. Quando a gente olhar o caso quântico, a gente vai ver sob que condições que férmions e bósons tornam-se praticamente iguais e vão coincidir com esse Maxwell-Boltzmann que a gente está vendo aqui. Tá bom? Nossa, professor, tem um regime em que bósons e férmions podem dar o mesmo resultado? Pessoal, as diferenças entre bósons e férmions essencialmente vêm do princípio de exclusão de Pauli, que proíbem múltiplas ocupações. Mas se eu tiver num regime físico em que mesmo tendo bósons, ou eu tenho 0 ou tenho 1 em cada nível, por que haveria diferença entre bósons e férmions? Tá bom? Então, esse nosso gás de Maxwell-Boltzmann, a gente considera que isso aqui só é fisicamente pertinente nas condições em que bósons e férmions comportam-se praticamente do mesmo jeito. Vamos ver. Beleza? Então, esse é o único caso digno de estudo que a gente consegue trabalhar no canônico. Eu já tinha dito que o grande chance dessa aula de hoje é nós irmos para um ensemble grão canônico. Imaginar que o nosso número de partículas é variável. Pelo menos matematicamente. Tá bom? Então vamos lá aos casos autenticamente quânticos. Pessoal, vamos denotar por θ maiúsculo, uma letra grega muito elegante, muito fácil da gente desenhar, né? A grande função de partição, ou função de grande partição. Muitas vezes é conveniente, muitos textos adotam a fugacidade. O pessoal acha que, como aparece muito exponencial de beta-mi químico, muitos autores introduzem uma variável que a gente chama de fugacidade. Pessoal, essa introdução eu gosto da fugacidade. Ela tem pontos interessantes, tanto fisicamente quanto matematicamente, principalmente matematicamente. Mas tem que tomar um cuidado que eu vou falar daqui a pouco. Se eu quero parar de usar como variável o potencial químico e quero usar a fugacidade, ótimo. Mas, olha, a temperatura está aqui também. Então, na verdade, isso aqui não é pura e simplesmente uma troca de uma variável por outra. Porque a variável temperatura, que não tinha nada a ver com a história, não deveria ter nada a ver com a história, acaba entrando aqui. Isso aqui tem consequências. Vou comentar mais daqui a pouco, tá? Tudo bem, guarda. Isso aqui é arbitrário. Alguém quis chamar isso aqui de fugacidade e quis sonhar com a possibilidade de usar não o potencial químico como variável intensiva, mas talvez a fugacidade. Pessoal, nossa grande função partição. Ó, eu chamei aqui de sigma, só para a gente recuperar uma notação que a gente já usava antes, né? É somar em todos os microestados possíveis aqueles nossos fatores de Boltzmann generalizados, que são do tipo exponencial de menos beta energia, no que se refere à interação térmica, mas que nos trazem exponencial de beta-mi, número de partículas, no que se refere às trocas de partículas, tá bom? Antes da gente desenvolver esse cálculo aqui, eu quero só expressar isso usando a fugacidade. Então, ó, vamos fazer esse desenvolvimento lateral aqui. Isso significa somar em microestados, exponencial de beta-mi, número de partículas do estado, isso é a fugacidade elevada ao número de partículas do estado, vezes fatores térmicos de Boltzmann. Pessoal, somar em todos esses possíveis microestados de um sistema com número de partículas variável significa considerar todas as possíveis quantidades de partículas, em linha com a nossa ideia de espaço de Fock. Notem que eu não estou nem precisando dizer nesse momento se é o espaço de Fock simétrico ou antissimétrico. Por enquanto,
cabem as duas coisas, ou bósons ou férmions aqui. Vai chegar uma hora que a gente tem que distinguir esses casos, mas por enquanto, formalmente, os dois casos estão aqui. Considere todas as possíveis quantidades de partícula e, claro que fixado o número de partículas do microestado, Z fica elevado a N, só que para cada um desses N's nós ainda deveríamos somar em todos os microestados com um número de partículas constante, porque a gente fixou isso, só que a nossa energia ainda é variável. É uma forma da gente quebrar a nossa soma. Somar em todos os microestados. Eu posso imaginar que sequencialmente somar em todos os números de partículas e somar em todas as formas em que a energia varia, dada uma quantidade fixa de partículas. Tá? Então a gente escreve isso aqui. Só que isso aqui, pessoal, é exatamente o que seria a função de partição canônica. Estou congelado no número de partículas, soma os fatores de Boltzmann com os vínculos pertinentes ao meu tipo de partícula. Tá? Pode ser bóson, pode ser férmion, pode ser até Maxwell-Boltzmann. Agora, olha só a estrutura do que resultou. Se isso aqui, então, é minha função de partição de N partículas, isso é uma sequência de funções partição, porque o meu N varia. E cada um dos elementos dessa sequência estaria multiplicado pela fugacidade elevado ao número de partículas. Isso aqui não é exatamente a definição de uma função geradora de uma sequência? No caso, uma sequência de funções partição? Então, mais uma vez, contato completo e total com o começo do nosso curso. Tá bom? Olha que tem algo aqui muito curioso. Cada função partição já pode ser interpretada como uma função geradora. Só que como depende do número de partículas, é uma função geradora que carrega um índice. E aqui, no grão canônico, a gente estaria usando uma segunda função geradora. Tá? Deixemos isso para comentários depois. Então esse aqui é o principal motivo de eu gostar da fugacidade, porque eu enxergo aqui que realmente tem problemas em probabilidade em combinatória. Isso aqui não é uma probabilidade, certo? Mas é um termo de uma sequência qualquer. A melhor interpretação é combinatória. Tem problemas que são efetivamente resolvidos quando você vai para um tipo de espaço de Fourier com funções geradoras. Ou transformadas de Fourier. Simplesmente eu não quero fazer o meu Z ser um EAIK aqui. Mas conceitualmente é a mesma coisa. Tá bom? Então a gente não desenvolveu nada. Foi só interpretativo como função geradora esse comentário lateral. Tá bom? Para motivar, pelo menos matematicamente, a fugacidade. Vamos tentar fazer algo mais próximo da física aqui agora. Ainda não nos comprometemos com bósons ou férmions, tá bom? Somar todos os possíveis microestados no grão canônico, maravilha. Mas todo o nosso papo é microestados são caracterizados por números de ocupação. Então vamos lá. Somar em todos os números todos os possíveis números de ocupação com os vínculos adequados. Pessoal, eu deveria ter colocado uma linha aqui, tá? Por coerência com o que eu fazia antes. Apesar de agora eu estar considerando variação no número de partículas, não são os mesmos fatores de Boltzmann de antes, mas eu deveria colocar uma linha aqui exatamente para conceitualmente eu lembrar que vai ter uma regra para bósons e outras para férmions. Depois eu vou corrigir, tá? Deveria ter segurado uma linha aqui e ainda aqui. Só que olhem para as parcelas do nosso somatório. Do mesmo jeito que aparece um somatório nas energias, um somatório envolvendo todos os níveis energéticos de uma partícula, também tem um somatório no número de partículas. Então, aqui nós temos exponenciais de somatórios. E isso é produtório de exponenciais. Isso já tinha aparecido até antes para a gente. Produtório de exponenciais. Só que exponencial de beta mi, para mim é Z elevado a NI. Z elevado a NI. Eu não estou somando todos, porque eu já tombei o produtório aqui. Tá bom? Ok. Permita-me dar uma oscilada para a página da nossa transmissão em vídeo. Eu estou ouvindo um som? Não tem ninguém esperando para entrar, não. Acho que é um som perdido. Desculpem-me. Voltando. Então vamos lá.
Então, exponencial de somatórios, temos produtórios. Exponencial de beta-mi dá Z. Z elevado a cada NI. Aqui está. Aqui estão os nossos fatores térmicos, digamos assim. Fator de Boltzmann, exponencial de menos beta EI, energia de cada nível de uma partícula, elevado a NI. Então, repito, aqui deveria ter uma linha ainda para eu distinguir entre bósons ou férmions. Bom? Pessoal, agora olha só que coisa fantástica. Eu consigo fazer mais um passo ainda sem dizer se eu estou falando de bósons ou férmions. Aqui, gente, olha só. Estamos somando. Cada parcela da nossa soma é um produtório. Só que são produtórios, pessoal, muito simples. Nós temos caras que envolvem apenas o índice 1. Seja no N1, seja no E1. Como esse aqui, ó. Esqueçam esse somatório aqui por enquanto. Mas lá dentro a gente teria Z a N1, exponencial de menos beta, epsilon 1, elevado a N1. É o primeiro termo desse somatório. Um monte deles. Pessoal, aqui a gente está somando nos números de ocupação de todos os níveis energéticos. Só que o primeiro termo aqui, que é esse cara aqui, que envolve só os uns, ele não depende na soma no nível... Ele não depende da ocupação N3, do nível 3. Ele não depende da ocupação no nível 2. Então, aqui é um monte de somatórios concatenados e o termo 1 passa em evidência por quase todos eles. Ele só não passa da soma no próprio N1. Ok? Então é como se um dos termos desse produtório pudesse ser destacado e ele pode atravessar quase todos os somatórios. E o que sobra não depende mais de N1, pessoal. Se vocês sequencialmente fizerem esse destaque para o índice I, fazê-lo atravessar todos os somatórios que não envolvem esse índice, se for fazendo isso sequencialmente, vocês vão perceber que a gente vai estar somando no N1 essa expressão, vezes somando no N2 essa expressão. E assim por diante, qualquer que seja a nossa quantidade de níveis energéticos elementares de uma partícula. Pessoal, esses resultados, esses caras não são todos iguais, porque o número epsilon 1, em princípio, é diferente de epsilon 2, tá bom? Então, cuidado, isso aqui não dá uma potência, porque não é tudo igual. Os índices de soma são mudos. A gente poderia ter colocado um único índice para todo mundo. Só que os N's mudam, mas esses epsilons não. Então, na verdade, esse resultado aqui ele é expresso como produtório em todos os níveis energéticos de vários termos que dependem de I. Cada um deles depende de I através da energia do iésimo nível. Mas todos eles têm algo que a gente pode escrever como soma nos possíveis N's desse fator elevado a N. Tá bom? Pessoal, a mesma linha que eu disse que deveria estar aqui e aqui, ela ainda deveria estar em cada um desses somatórios e aqui, porque eu ainda não distingui entre bósons e férmions. Sigamos. De agora em diante, a gente precisa definir qual é a estatística considerada. Pessoal, para férmions, os números de ocupação são 0 ou 1. Múltiplas ocupações de um mesmo estado são impedidas pelo princípio de exclusão de Pauli. São impedidas pela natureza, né? O princípio de exclusão de Pauli é a explicação do homem para isso. Muito bem. Se cada um desses somatórios só envolve 0 ou 1, é muito fácil fazer a conta. Quando n é 0, dá 1. Quando n vale 1, é o próprio termo. Z, E a menos beta, EI. Acabou. Esse somatório aqui, para n igual a 0 ou 1, é 1 mais e exponencial de menos beta epsilon i. Faço o produtório de todos esses caras. Eu imagino que todos vocês conheçam esses resultados, tá bom? Eu vou até ir um pouco mais rápido. Embora haja sutilezas, principalmente nesse próximo caso. Para bósons, não há restrição nos números de ocupação. Só que o que acontece? Não tem restrição, então a minha soma vai de 0 a infinito.
Pessoal, vai ser uma série geométrica, só que tem questões de convergência aqui. Questões matemáticas de convergência. Então, eu vou fazer aqui uma afirmação, que eu vou tentar justificar depois, que é: se o potencial químico que está escondido na fugacidade, se ele for menor do que a menor de todas as energias dos estados de uma partícula, ou a gente gosta de dizer que a menor energia, né, muitas vezes a gente convenciona esse cara como sendo zero, né? A gente diz, vou ter o estado de menor energia, chamo de estado fundamental, e posso definir a energia do estado fundamental como sendo zero. Se a gente fizer isso, se essa for a menor, dizer que o potencial químico é menor do que a menor das energias, significa dizer que o potencial químico é negativo. Tá? Então, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Pessoal, o Mi está escondido aqui. Esse cara aqui é exponencial de beta Mi. Então, essa história de dizer que o Mi seja negativo tem a ver com isso aqui, ó. Isso aqui é uma série geométrica, só que a razão da série geométrica é esse fator, ZE a menos beta, energia do nível, que é exponencial de beta Mi menos epsilon I. Dizer que o Mi é menor do que a energia de todo e qualquer nível, ou seja, menor do que a menor dessas energias, ou menor do que zero, se o fundamental tiver energia zero, significa dizer que essas nossas exponenciais terão expoentes negativos. Mi menor do que esse epsilon faz isso ser negativo. Isso vai dar um número real de módulo menor do que 1. Ótimo, essa é a condição matemática para a convergência da série geométrica. Então, nesse caso, a gente sabe que a série geométrica resulta em 1 sobre 1 menos a sua razão. Então, nessa hipótese de potencial químico negativo, nós conseguimos fechar o somatório, que é esse somatório aqui entre chaves, e nós vemos que a função de grande partição no caso de Bose-Einstein é produtório de termos desse tipo. Tá? Comparemos com o caso fermiônico mais uma vez, produtório nos diferentes níveis, só que no caso fermiônico tem um sinal contrário aqui, e esse cara vai para o numerador. Observe. O caso bosônico troca esse sinal e ele vem para o denominador. E isso, pessoal, só que, poxa, essa história de potencial químico negativo é algo que causa muito incômodo em muita gente, porque, peraí, então só consigo trabalhar um gás de bósons se o potencial químico for baixo, menor do que algum valor. Mas o potencial químico é do meu banho. Eu não tenho um banho de uma certa temperatura? Banho térmico? Eu tenho um banho de partículas de um certo potencial químico. Então não existe gás de bósons para um potencial químico muito alto, que seja mais alto do que as energias de partícula única do meu sistema? Realmente, se você para pensar num potencial químico fixado pelo seu banho, se realmente ele deveria respeitar algum relacionamento com os níveis energéticos das suas partículas do seu sistema, se isso não for respeitado, isso aqui explode. Muito estranho, né? Muito estranho. Pessoal, podem aparecer singularidades e coisas esquisitas em sistemas de bósons. O coração do fenômeno da condensação de Bose-Einstein aparece aí, que é exatamente quando tem algo externo no seu sistema que poderia mandar partículas para ele ou não, e tem uma relação ali com os níveis de energia, e você pode fazer um infinito aparecer. No caso, pessoal, é um tipo de superpopulação divergente do estado fundamental. Mas o ensemble canônico muitas vezes é apenas uma ferramenta. Então o que isso quer dizer? Pode ser que eu tenha contato apenas térmico. Se eu tenho contato apenas térmico, o grão canônico foi só uma ferramenta. O meu potencial químico não será uma constante. Potencial químico existe no ensemble canônico também. Só que lá ele é variável, ele depende de T, de V e de N. É uma função de T, V, N no canônico. Então, a gente usa o grão canônico, calcula um potencial químico, só que ele é um cara ajustável.
Então, nós temos que interpretar que se você tiver um sistema de número de partículas fixo, onde você tem um certo espectro de níveis energéticos de uma partícula, o potencial químico vai dinamicamente se ajustar para que no equilíbrio ele tenha um valor menor do que a menor das energias. Ele vai ser reativo. Ele vai ser uma variável dependente e não independente do sistema. Beleza? Então, ó, falei as duas coisas. Se você troca partículas de verdade, pode dar pau. Você coloca lá um certo potencial químico, um certo sistema, e pode aparecer algo esquisito, que pode ser a condensação. Você não sabia se estava tudo ajustado antes, mas se o seu N é finito, você troca calor, mas não troca partículas, o seu potencial químico é variável e ele vai se ajustar, se moldar para satisfazer isso. Tá bom? Condições de estabilidade termodinâmica, a dinâmica de termalização de busca de equilíbrio leva o potencial químico a respeitar essa condição. Apesar da conta ter sido feita no grão canônico. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Isso é fundamental para a gente interpretar o que acontece em outras situações, tá, pessoal? A gente tem que imaginar que o potencial químico pode não ser constante. Muito bem. Então, nós temos aqui a grande função de partição do caso de Bose e Einstein, certo? Eu comento aqui em preto essa história que eu acabei de dar bastante ênfase aqui de como o potencial químico se comporta, certo? Ele pode ser visto como dependente num sistema de quantidade de partículas fixa, certo? Por completeza, nós fizemos Maxwell-Boltzmann no canônico. Será que daria para fazer Maxwell-Boltzmann no grão canônico? Daria. E a forma que imita a função geradora, ela é particularmente simples. Eu não vou voltar para números de ocupação no caso de Maxwell-Boltzmann. Nós vimos lá que valia uma expressão como essa, tipo função geradora numa sequência de funções de partição. Nós já vimos que esse resultado era função de partição de um corpo elevado a n já corrigida para indistinguibilidade pela divisão por n fatorial. A fugacidade faz o papel aqui da matemático, né? Da variável da nossa função geradora. Pessoal, essa soma a gente sabe fazer. Algo elevado a n sobre n fatorial, somou, é uma exponencial. Exponencial de fugacidade, partição de um corpo. Partição de um corpo é uma soma de exponenciais. Sim, pessoal, nós temos um exponencial de soma de exponenciais. No caso de Maxwell-Boltzmann. Certo? Então, eu coloco aqui exponencial de uma soma, vai ser produtório de exponenciais. Então, a gente pode tirar essa soma aqui e botar um produtório. Nós temos essa expressão para grande função de partição de Maxwell-Boltzmann. Tá bom? Então, nós temos, pessoal, 3 grandes funções de partição agora. As duas quânticas e a nossa semiclássica sem múltiplas ocupações, tá bom? Aqui eu coloquei, eu não vou fazer essa conta, eu coloquei só como uma observação. Se vocês revisitarem o limite fundamental do cálculo do número E, que define o número E, uma exponencial pode ser vista como um limite em certas condições de 1 mais alfa, coisas que podem ir para infinito ou coisas que podem ir para zero. Verifiquem. Isso aqui são exercícios de cálculo 1, mas o fato é, por que eu coloco isso? Porque dá para a gente escrever uma única expressão geral para os nossos 3 gases. Nossos gases físicos de bósons e férmions. E o nosso gás de Maxwell-Boltzmann, que só tem sentido físico no regime semiclássico. A gente tem essa expressão, depois verifiquem isso se vocês quiserem. Eu introduzo, copiando aqui o livro do Pátria e Biel, certo? Mas principalmente edições antigas do Pátria, que a gente introduz um parâmetro, A, que pode valer mais 1, 0 ou menos 1. E se você olhar essa grande função partição aqui, em todos os casos a gente reproduz as 3 grandes funções de partição que a gente tinha. Coloquei isso aqui tudo, porque o limite aqui, quando esse A tende a 0, vai cair nessas exponenciais. Mas para quem duvida, o caso de Maxwell-Boltzmann sai daqui. Façam as contas, vocês vão ver que a gente recupera uma exponencialzinha pura
de um limite desses casos, mesmo no A igual a zero. Tá bom? O objetivo dessa expressão exponencial foi só poder incluir Maxwell-Boltzmann junto com Bose, Einstein e Fermi-Dirac em uma única expressão. Ufa, tá bom? Vamos lá. Bonito. O que a gente faz com uma grande função partição? A gente faz o que a gente quiser. A gente tem tudo, toda a informação termodinâmica sobre o sistema. Nós já tínhamos visto, quando relembramos o ensemble grão canônico, que aqui a grandeza fundamental é o potencial de Landau, ou grande potencial, que, como toda energia livre, é menos kBt log da função partição pertinente. No caso, a grande função partição. Por completeza, eu resumo aqui resultados, né? O potencial de Landau ele é definido como U menos Ts menos μn, né? Nós trocamos a entropia pela temperatura e o número médio de partículas pelo potencial químico, intensivos, e pela relação de Euler, eu também já tinha mostrado para vocês que muitas vezes é prático a gente colocar menos PV aqui. Pessoal, essa construção do menos PV ser o nosso potencial de Landau é muito importante, porque nós vamos tirar equações de estado dos nossos gases através dessa relação. Menos PV será igual a menos kBt log da grande função partição pertinente. Tá bom? Aqui eu praticamente só repeti, só usei essa minha expressão que vale para os 3 casos todos juntos. Coloquei aqui que meu potencial de Landau obedece a essa expressão. Tá bom? Aqui eu faço um alerta que talvez seja difícil vocês entenderem qual é a motivação para ele, mas vamos lá. Uma sutileza, tá? Muitas vezes é importante a gente trabalhar, é conveniente a gente trabalhar realmente tendo substituído a variável potencial químico, μ, pela fugacidade Z. Nunca se esqueçam que o potencial químico está escondido aqui dentro, tá? Só que a temperatura veio de carona num beta. A fugacidade é exponencial de beta, μ. Então, quando você quer trocar o μ por Z, tem um efeito espúrio da presença da temperatura aqui. E a temperatura já era para ser uma das suas variáveis independentes no ensemble grão canônico. Então, um erro comum acontece se você não prestar atenção nisso que eu falo aqui. Se você quiser usar a fugacidade, preste muita atenção no que eu vou mostrar. Você pode não usar, pode só trabalhar em termos de μ. Mas se quiser derivar função grande partição na fugacidade, preste atenção no que eu vou falar agora. Nós sabemos que, em geral, vale essa relação aqui, diferencial, para o nosso potencial de Landau, em termos de TV e μ. Só que Z e a beta μ mexe com a temperatura. Então, olha só o que acontece. Diferencial de Z, pessoal, reproduz a própria exponencial, só que a gente tem que levar em conta aqui diferencial em μ e em T. Porque essas duas variáveis tinham o mesmo status, têm o mesmo status de independência no grão canônico. Se você chamar isso aqui de Z e isolar o dμ nessa expressão, vocês vão chegar nessa expressão. Dμ é kBt sobre Z dz, mais kb log de Z dt. Então, se você pegar esse dμ aqui e jogar na sua forma diferencial usual, você vai trazer não só um dz no lugar desse dμ, mas você vai ter um intruso conectando com dt. Então, se você quer passar a pensar num potencial de Landau em termos da fugacidade, não do potencial químico, note que o seu menos PDV fica inalterado, só que aqui, ó, você vai ter menos número médio de partículas vezes um dμ, que vai te dar menos n médio kBt sobre Z dz, que vem daqui, só que o número médio vai ter multiplicado também este cara, e você vem para esse resultado aqui. Então, em particular, um erro que muitos estudantes cometem é, tá bom, não pensei no potencial químico μ, pensei na fugacidade. Eles que se entendam, o Z e o μ, eu só troquei um pelo outro. Não mexi na temperatura.
Então, tem gente que acha que você vai fazer o del T dessa função vista como função de Z e acha que vai obter menos entropia. Não. Você realmente acha menos entropia quando faz del φ, del T. Num ensemble canônico bonitinho, em termos de T, V e Mi. Mas se você quis passar a pensar com o Z substituindo o Mi, fazer o del T do seu novo objeto, não dá entropia pura. Muita gente erra o cálculo da entropia por fazer essa confusão. Professor, preciso disso? Não, faz del Mi sempre, fica com TV e Mi sempre. Só que é sempre. O Z não vai ter status de objeto independente para você. Se você quiser trazer isso, corrija tudo, certo? Então fica esse alerta aqui. Tudo bem, vamos aos resultados com relevância física mais direta. Número médio de partículas no nosso sistema. Eu vou ficar no TVMi usual, certo? Esse nosso número médio é menos del Mi desse cara. Ora, nós sabemos... Perdão. Eu ouvi um ruído aqui, deixa eu ver se eu tenho algum chamado. Creio que não. Vamos lá. Nós sabemos calcular isso aqui. Nós vimos quem é esse nosso potencial de Landau. Ele está ligado ao logaritmo perdão, me perdi um pouco. Deixa eu voltar. Aqui, ele está ligado a isso aqui, né? Nós tínhamos um produtório na grande função partição, mas quando tomamos o log dela, nós passamos a ter um somatório de logs. Tá bom? Quando a gente for derivar esse cara, derivada da soma é soma das derivadas de logs vão dar 1 sobre log vezes fatores com regra da cadeia. Então, olha só o que vai aparecer aqui. Aqui está o somatório, tinha um menos KBT multiplicativo, derivada do log dá 1 sobre o argumento e, por regra da cadeia, aparecem esses caras aqui. Aqui eu cometi um erro. Eu cometi mais um erro aqui. Porque aqui não é só del Z, del Mi neste numerador. Na verdade, é toda a derivada deste termo aqui em relação a Mi. Eu vou corrigir. Aqui é um erro grave, tá? Deu pane cerebral quando eu escrevi isso. Isso, mas tem outros fatores multiplicativos. Que eu pus corretamente aqui embaixo. Porque eu estava percebendo que não estava dando certo. Eu não tinha recuperado o outro erro. Verifiquem as contas. É uma conta que vocês sabem fazer sem grandes problemas. O resultado, depois do cancelamento de um monte de coisas que aparece aqui, vai ser este aqui. Soma em I de termos desse tipo. Em geral, qualquer que seja o nosso gás naquelas 3 opções, nós vamos ter uma soma em cada nível de energia de certos números que dependem daquele nível de energia para todas as nossas 3 estatísticas. Eu gosto dessa conta com esse parâmetro A, pessoal, porque eu faço uma conta só para todos os gases, tá? Talvez ela não seja a mais limpa, se você quiser olhar uma estatística em particular, né? Tá? Mas claramente o nosso número médio de partículas no sistema é a soma dos números médios de ocupação de cada estado de partícula única. A gente vê claramente que a gente poderia definir e formalmente calcular, dar isso aqui é o número médio de ocupação de cada um dos nossos estados. Tá bom? É bom escrever os casos explícitos, pelo menos os quânticos aqui, de tão importantes que são essas expressões. Nós sabemos que para férmions aqui, nessa minha anotação, o A é menos 1. Então a gente chama isso aqui de função distribuição de Fermi-Dirac. É o número médio de ocupação de um nível energético de Fermi-Dirac. Normalmente, quando a gente escreve desse jeito, a gente se refere à energia de algum nível, sem carregar o índice I. A gente escreveria 1 sobre beta, exponencial de beta, epsilon menos mi mais 1. O A valendo menos 1, a gente simplesmente abandona o índice I, a gente está dizendo que é um nível de energia epsilon. Está aqui. Notem que exponenciais aqui reais são sempre positivas, esse número aqui embaixo sempre é maior ou igual a 1.
em qualquer situação. Então, tipicamente, o número médio de ocupação de qualquer nível é um número entre 0 e 1. Claro, eu nunca posso ter mais do que 1, o número médio tem que estar entre 0 e 1. No caso de Bose e Einstein, nós temos o caso em que o A vale mais 1 nessa minha expressão. Então, a função de distribuição aqui, no caso, é 1 sobre essa exponencial, menos 1. Tão parecidos, né, esses números de ocupação, não poderiam ser fisicamente mais diferentes. Enquanto esse número médio claramente está entre 0 e 1, porque os números de ocupação fermiônicos são realmente 0 ou 1, esse cara poderia ter o denominador chegando tão próximo de 0 quanto a gente quisesse. É possível nós termos um tipo de divergência aqui, que tem tudo a ver com aquela condição de convergência da série geométrica. Nós podemos graficar aqui os resultados desses números de ocupação de um certo nível nas três estatísticas, qualquer que seja o nível energético de partícula única. Se nós plotarmos aqui, pessoal, esses caras, esse NI barra, é a mesma coisa disso aqui, tá? Em função do beta, energia menos potencial químico, nós observamos o seguinte. Nota que esse aqui é um gráfico um pouquinho diferente, porque o zero da abscissa não está aqui, tá? Porque a gente quer considerar a possibilidade dessa grandeza ser tanto positiva quanto negativa, e a gente acaba achando conveniente, em algumas representações, colocar esse zero aqui. Então, olha só o que acontece. Nós temos regimes aqui de comportamentos violentamente distintos entre Fermi-Dirac e Bose-Einstein. O número de ocupação de Fermi-Dirac nunca explode. O de Bose-Einstein pode explodir quando você estiver se aproximando de 0 pela direita nessa grandeza. Isso quer dizer que o seu potencial químico, vindo por baixo, estaria se aproximando da energia do seu estado fundamental. Quando isso acontecesse, a gente teria algo tendendo a 0 nesse denominador aqui. Então, uma ocupação no estado, nos níveis energéticos, né, de Bose-Einstein, poderia ocorrer, uma divergência. Maxwell-Boltzmann tem esse caráter aqui. Maxwell-Boltzmann, como eu disse, não representa física em regimes arbitrários, de jeito nenhum. Ele vai ser representativo da física quando a física for uma só. É um regime em que as diferenças entre bósons e férmions forem irrelevantes. E aí, nesse sentido, o limite semiclássico de Maxwell-Boltzmann pode ser instrutivo. Agora, interpretar essa condição é muito curioso, né? A gente esperaria que gás ideal clássico surgisse para baixas densidades e altas temperaturas, né? Aí a gente pensa, beleza, deixa eu pensar só em altas temperaturas. Normalmente isso é suficiente. Alta temperatura quer dizer beta tendendo a 0. Então, parece que aumentar a temperatura, fazer beta tender a 0, não seria para a direita nessa abscissa que eu andaria. Sugeriria que eu fosse para a esquerda. Mas se eu vou para cá, aí é que eu não vejo emergência de limite semiclássico de jeito nenhum. Que diabo está acontecendo aqui? Pessoal, esse é um raciocínio em que o seu número de partículas está fixo. Usamos a conta do grão canônico, mas pensamos canonicamente. Então, o potencial químico não é constante de um banho. Ele é uma variável. E ele, em particular, depende da temperatura. Os níveis energéticos de uma partícula, não, são constantes. Vieram da estrutura espectral do problema hamiltoniano de um corpo, parou. Agora, esses caras dependem da temperatura. Então, na verdade, quando a temperatura cresce, apesar do beta decrescer, esse μ se torna cada vez mais negativo com o aumento da temperatura e com módulos cada vez mais altos. Menos, mais. E então, esse termo entre parênteses cresce com a temperatura mais fortemente do que o beta decresce. Então, aumentar a temperatura corresponde a essa grandeza como um todo crescer. Se você olha só o beta e esquece da dependência temporal do μ, você não consegue interpretar isso.
Então, sim, fique confiante que aumentar temperatura corresponde a você andar para a direita nesse gráfico. E vai ser o regime em que não há múltiplas ocupações. Então, desde que as suas partículas sejam indistinguíveis, você espera realmente o mesmo resultado. Nunca se esqueçam que a gente fez uma conta de Maxwell-Boltzmann com as partículas distinguíveis, mas depois dividimos por n fatorial para colocar uma indistinguibilidade. Nosso tempo está muito avançado, né? Nós temos pouquíssimo tempo, mas a nossa última página, eu vou fazer as pouquíssimas injustas considerações sobre férmions, injustas para a beleza do problema do gás de férmions, mas oficialmente é o que cabe na ementa do nosso curso, a gente não vai poder falar muito, a gente vai dedicar um pouco mais de tempo à condensação de Bose e Einstein na próxima aula. Então, só para a gente fechar essa aula aqui, vamos fazer algumas observações sobre férmions, né? Então, gases ideais de férmions são lindos, são peculiares, né? Condução elétrica dos nossos materiais, nós temos aí as primeiras explicações consistentes quando a gente considera gás ideal de elétrons. Tem toda uma sutileza, né? Elétrons são sistemas fortemente interagentes. Você esperaria que um gás ideal não funcionasse bem, mas com a ideia de excitações elementares quase partículas, pessoal, tem resultados qualitativamente bem legais que você traz de elétrons livres, certo? É a teoria de líquido de Fermi, né, que o pessoal estuda em muitos corpos, mas a gente não tem a menor condição de abordar isso aqui. Então é um modelo bem mais pertinente do que parece, né? Estrelas brancas anãs, tem um monte de coisa interessante. Mas a gente só vai destacar no tempo que a gente tem disponível no curso como um todo, não só na aula de hoje, que a baixas temperaturas, quase todos os níveis de baixas energias estarão ocupados para um sistema fermiônico. E enquanto os níveis de energia mais alta estarão vazios. Pessoal, a gente já aprendeu em física que toda vez que a gente fala que alguma coisa é alta ou baixa, a gente tem que dizer em relação a quê? Para a gente tentar quantificar isso de uma forma científica. Então, todos esses baixas e altos eu deixei entre aspas, porque eu vou ser um pouco mais preciso agora na representação que eu vou fazer aqui. Eu vou ilustrar aqui para a gente a função distribuição de Fermi-Dirac e vou mostrá-la explicitamente o que aconteceria para uma temperatura não baixa, mas zero, imaginando o zero absoluto, idealizado para a gente. E depois a gente coloca uma pequena correção realística de dizer que você tem uma temperatura finita, no sentido de não ser zero, né, pessoal? Mas ainda muito baixa, baixa quanto? Vejamos. Olha só. Antes de eu voltar aqui para esse gráfico, eu vou querer olhar para a forma analítica da função de distribuição fermiônica. Olha só. Temperatura muito baixa, zero. Beta infinito, né? Sendo bem informal. Beta infinito, se isso aqui for positivo, eu vou ter uma exponencial muito grande, efetivamente infinita. E isso quer dizer que 1 sobre algo muito grande é zero. Então, para a temperatura zero, beta, né, ou tendendo a zero, beta altíssimo, se esse expoente for positivo, a ocupação do nível será zero. Mas isso só será positivo se você tiver energias maiores do que o potencial químico. Então, são energias altas. Porque um número maior do que o outro positivo, vezes o positivo, muito grande, aí dá zero. Então, energias muito altas, num caso extremo, assintótico de temperatura tendendo a zero e beta tendendo a infinito, números de ocupação nulos. Por outro lado, se a energia for menor do que o potencial químico, nós teremos aqui uma exponencial de expoente negativo. E aí, no limite, isso aqui vai para 1. A exponencial torna-se essencialmente zero e nós teremos 1. Então, energia baixa, ocupação 1. Energia alta, ocupação 0. Energia baixa, ocupação 1. Energia alta, ocupação 0. Energia alta ou baixa em comparação com o quê? Com o potencial químico do sistema. Nós estamos vendo lá energia menos μ naquelas exponenciais.
para T igual a zero. Então, olha a construção, como funciona. Na verdade, mais uma vez, a gente tem que pensar canonicamente. Imagina que o seu número de férmions é constante e, portanto, o seu μ é variável, apesar do ensemble canônico. Para um dado número de partículas fixado, um certo sistema vai te dar um potencial químico de equilíbrio para cada temperatura. Então, imagina que você pôs a temperatura zero e você acha qual é o potencial químico de equilíbrio para aquela dada quantidade de partículas. Isso aqui tem unidades de energia, potencial químico. A gente chama esse potencial químico do seu sistema, uma certa quantidade de partículas, quando T é zero, nós chamamos isso de energia de Fermi. É um número especial, é o potencial químico de T igual a zero. Então, quando você tiver níveis energéticos mais energéticos do que a energia de Fermi, eles não estarão populados. Quando forem níveis de energia mais baixos, você estará populado. Então, aquela ideia de preenchimento sequencial, se você fosse jogando uma partículazinha de cada vez, eu estou querendo exatamente dizer que o número de partículas é constante, né, pessoal? A gente mistura os argumentos aqui. Então, se você fosse assim, jogando partículas, uma de cada vez, esperando o sistema termalizar, você preenche os níveis mais baixos de energia sequencialmente num sistema fermiônico ideal a temperatura nula. Na prática, qualquer temperatura não nula, você espera ver uma função de distribuição muito parecida com aquela verde idealizada. Tá? Uma temperatura positiva, não nula. A gente usa o termo, né, finita. Finita no sentido de não ser zero e não de não ser infinito. Né? A gente espera isso aqui. Só que essa temperatura não pode ser muito alta, porque senão toda essa ideia da energia de Fermi aqui se perde. Então, na verdade, o que a gente diz é que essa temperatura deverá ser muito menor do que a chamada temperatura de Fermi. O que é a temperatura de Fermi? Pegue a energia de Fermi, tem unidade de energia, divida por Kb, essencialmente você obtém uma grandeza com unidade de temperatura. O que é isso, certo? Pessoal, notem, a energia de Fermi do sistema depende da quantidade de partículas. Ela não é uma propriedade da substância, certo? No sentido qualitativo da coisa. Depende da amostra que você tem. Então, você tem lá uma certa energia de Fermi, essa temperatura seria uma temperatura alta o suficiente, a temperatura de Fermi, para que você, transpondo isso para a energia, você já passasse a não ter ocupação, certo? Então, a gente só imagina que a gente tem uma aproximação boa da nossa função de distribuição do zero absoluto, se essa energia for muito menor do que essa temperatura de Fermi. Repito, a temperatura de Fermi dependeu desse cara, que depende da quantidade de partículas do sistema. Tá bom? Só por completeza ou curiosidade, não é fisicamente muito instrutivo, a gente diz que a gente tem uma superfície de Fermi, isso é super importante em matéria condensada, quando a gente associa um momento de Fermi a cada energia, tá certo? A gente pega a massa das nossas partículas fermiônicas, a gente imagina que a energia delas é puramente cinética, tá? Não é algo próprio de cada partícula, né? A energia de Fermi é do sistema. Mas a gente pega essa energia de Fermi, imagina que você tem um momento correspondente a essa energia de Fermi, e aí num espaço de momentos, você vai ter uma região de momentos muito altos, muito baixos. Os momentos baixos são energias baixas que correspondem aos estados ocupados. Os momentos alto, os momenta alto, correspondem a energias muito altas, que são os estados vazios. Nesse espaço de momento, a fronteira que separa esses níveis ocupados dos níveis vazios, é uma variedade geométrica, certo? Que a gente chama de superfície de Fermi, tá? Num caso idealizado de um gás ideal, a gente vai ter essa superfície de Fermi sendo uma superfície esférica, com raio momento de Fermi. Agora, quando você tem materiais com uma rede específica, rede cristalina, ou com desvios da idealidade, você tem uma distorção dessa superfície de Fermi.
Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na próxima aula nós veremos com detalhe condensação de Bose-Einstein, que vai ser um protótipo de transições de fase para gente. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.